Sua farsa é um insulto ao meu amor, Manuel. Você é um farsante e me humilhou. A voz de Sofia, afiada como vidro quebrado, ecoou pelo suntuoso salão da mansão no Morumbi, um espaço grandioso que parecia encolher diante da magnitude de sua fúria. Ela, ainda vestida com um deslumbrante vestido de noiva que custara uma fortuna, parecia um anjo de mármore, belo, frio e implacável em seu julgamento. Seu dedo, adornado com um anel de diamante que ofuscava a luz do imenso lustre de cristal sobre suas cabeças, estava apontado diretamente para o rosto de Manuel, que permanecia sentado em sua cadeira de rodas, encolhido e pálido como um fantasma. A cena era um teatro de crueldade cuidadosamente orquestrado, e Helena, em seu uniforme simples de faxineira, com suas luvas amarelas de borracha, era a única e invisível espectadora. Posicionada discretamente perto da porta de serviço, ela sentiu seu coração envelhecido apertar dolorosamente dentro do peito. Há 40 anos ela limpava a sujeira dos vira-icos, mas a sujeira que via agora não sairia com água e sabão. Era uma podridão na alma, uma frieza que todo o luxo ao redor apenas acentuava, tornando tudo mais grotesco. O contraste entre a pureza do traje de Sofia e a maldade estampada em seu rosto era gritante. O amor verdadeiro não falava daquela maneira, o amor não humilhava com tanto prazer. Aquilo era outra coisa, algo sombrio e calculista. Que crueldade desnecessária, meu Deus! Pensou ela, sentindo um calafrio percorrer sua espinha cansada. Ela conhecia Manuel desde que ele era um menino correndo por aqueles corredores. Sabia de sua bondade inerente e sua busca desesperada por algo genuíno em um mundo de aparências e interesses. Você me fez de boba na frente de todos, com essa sua mentira patética e doentia, continuou Sofia, sua voz agora baixa e sibilante, carregada de um veneno que parecia contaminar o próprio ar que respiravam. Manuel finalmente ergueu o olhar, e seus olhos, repletos de uma dor profunda e de uma vergonha avassaladora, encontraram os de Helena por um breve e desesperado segundo. Havia neles um pedido mudo de socorro, uma confissão de erro tão profunda que a fez desviar o olhar, sentindo-se uma intrusa em uma agonia que não era sua, mas que a tocava de maneira inexplicável. Eu não queria, eu só precisava saber, ele sussurrou, sua voz fraca, quase inaudível, abafada pela vastidão do salão e pelo peso esmagador da acusação. Sofia soltou uma risada curta, seca e completamente sem alegria, um som feio que arranhou o silêncio opressor. Saber o quê? Se meu amor era verdadeiro? Pois aqui está sua resposta, Manuel. Você é um fraco, um covarde que se esconde atrás de uma doença que não tem. Com um último olhar carregado de desprezo, Sofia virou-se e saiu do salão, o som de seus saltos no mármore polido soando como marteladas em um caixão. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado e opressor que os gritos. Manuel permaneceu imóvel, a cabeça baixa novamente e a personificação da derrota, a absoluta. Helena hesitou por um instante, seu senso de dever profissional lutando contra sua humanidade. Ela se aproximou lentamente. Senhor Manuel, o senhor precisa de alguma coisa? Ele não respondeu. Foi então que seus olhos treinados, acostumados a notar os menores detalhes, captaram algo, um espasmo, um micromovimento quase imperceptível no músculo da panturrilha direita dele. A dúvida se instalou em sua mente como uma pequena e teimosa semente. Se esta história te comove, deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Nos dias que se seguiram àquela explosão de fúria, a imensa mansão no Morumbi tornou-se um palácio de gelo, um mausoléu de sentimentos mortos, onde o silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Sofia continuava morando ali, mas sua presença era fantasmagórica e ativamente hostil. Ela circulava pelos cômodos como uma rainha exilada em seu próprio reino, seu rosto uma máscara de ressentimento frio e calculado, dando ordens curtas e ríspidas aos empregados, que andavam nas pontas dos pés com medo de atrair sua ira. Manuel, por sua vez, raramente saía de seu quarto, transformando o espaço luxuoso em uma cela autoimposta. Ele recusava a maioria das refeições que lhe eram levadas, subsistindo de quase nada, e passava horas a fio olhando pela janela, para o jardim impecavelmente cuidado que, com sua beleza vibrante e cheia de vida, parecia zombar do caos e da desolação em sua vida.
Helena continuava seu trabalho com a mesma diligência de sempre, uma rotina que era sua única âncora naqueles dias turbulentos, mas agora seus olhos estavam mais atentos do que nunca. Ela observava tudo, cada gesto sutil, cada palavra trocada em sussurros entre Sofia e seus advogados, que agora visitavam a casa com uma frequência alarmante e sinistra. Eles estão planejando algo grande, algo terrível, pensou Helena, enquanto espanava os móveis da biblioteca, sentindo o cheiro de couro e papel antigo misturado com a tensão palpável no ar. Ela podia sentir a tempestade se formando silenciosamente dentro daquelas paredes luxuosas. Seu instinto, afiado por décadas de observação silenciosa das dores e segredos de seus patrões, lhe dizia que Manuel estava em perigo, um perigo muito maior do que apenas ter sua tola mentira revelada. Helena, quero que limpe o escritório do Sr. Manuel hoje, de cima a baixo. Não quero ver um único grão de poeira, ordenou Sofia uma manhã, sua voz cortante como uma lâmina interrompendo o silêncio do café da manhã dos funcionários na cozinha. A ordem era estranha, quase suspeita, e fez com que todos se calassem. Aquele escritório era o santuário pessoal de Manuel, um lugar que ele mantinha religiosamente trancado desde o suposto acidente que o colocara na cadeira de rodas. Ninguém, absolutamente ninguém, entrava ali há meses. Helena apenas assentiu, sem ousar questionar, pois aprendera há muito tempo que o silêncio era sua melhor defesa em um mundo que não era seu. Sim, senhora Sofia. Enquanto subia as escadas com seu balde e panos, um sentimento de apreensão a dominou, um nó frio se formando em seu estômago. Por que Sofia queria aquele lugar específico limpo justo agora, depois de tanto tempo? Era como se estivesse procurando por algo que sabia estar lá, ou, talvez pior ainda, notando algo para ser encontrado mais tarde e incriminar alguém. Tenha cuidado, Helena. Ande com cuidado, murmurou para si mesma, sua voz um sussurro no corredor silencioso e vazio. Ao girar a chave que Sofia lhe dera e entrar no escritório, um cheiro de livros antigos, poeira acumulada e memórias esquecidas a envolveu como um abraço melancólico. O lugar estava intocado, coberto por uma fina camada de pó que revelava o abandono e a tristeza. As cortinas pesadas de veludo bloqueavam a maior parte da luz do sol, mergulhando o ambiente em uma penumbra que parecia guardar segredos. Ela começou a trabalhar metodicamente, limpando as estantes altas, repletas de obras clássicas de literatura e pesados livros de negócios. Cada objeto parecia contar uma história sobre o homem que Manuel era antes da cadeira de rodas, um homem vibrante e cheio de vida que ela mal reconhecia agora. Foi enquanto limpava uma prateleira mais baixa, quase escondida atrás de uma pesada e imponente poltrona de couro puro, que algo inesperado aconteceu, quebrando a monotonia de seu trabalho. Ao mover uma pilha de antigos anuários da faculdade, um deles, visivelmente mais pesado que os outros, escorregou de suas mãos enluvadas de amarelo. Ele caiu no chão com um baque surdo e abafado, abrindo-se em uma página aleatória que mostrava jovens sorridentes e cheios de futuro, um contraste doloroso com o presente sombrio de Manuel. Mas não foi o livro que chamou sua atenção. Algo pequeno e metálico rolou de trás da estante, impulsionado pela queda, parando perto de seus pés com um brilho discreto na penumbra. Era um magnífico asterisco relógio de ouro para a peça, brilhava suavemente, seu metal quente e vivo contrastando com o frio do chão de mármore. Helena o pegou com cuidado, sentindo seu peso sólido e significativo em sua palma. Era uma peça de herança, ela podia sentir a história contida nele, o calor de mãos que já não existiam. Na parte de trás, havia um monograma elegantemente gravado com as iniciais do avô de Astex, Manuel, um homem severo, mas justo, que ela respeitara profundamente. Ela se lembrava de tê-lo visto usando aquele objeto em fotos antigas que adornavam a casa, sempre com um ar de orgulho. Por que estaria ali, jogado no chão, coberto de poeira e esquecimento, como um segredo descartado? Isso não está certo, ele amava este objeto mais do que tudo, pensou ela, o coração começando a acelerar com uma mistura de curiosidade e medo. Ela sentiu com uma certeza inexplicável e profunda que aquilo era mais do que uma simples joia, era uma chave.
uma peça crucial de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia ver por inteiro. Eu deveria entregá-lo imediatamente, pensou Helena, o metal frio do objeto começando a aquecer em sua mão enluvada, como se estivesse ganhando vida e lhe transmitindo uma mensagem silenciosa. Mas a quem? A Sofia? A simples ideia fez estremecer de repulsa. Ela não confiava naquela mulher. Seus olhos eram frios como os de uma serpente e sua bondade uma máscara fina sobre um poço de ambição. Entregar o objeto a ela seria como entregar uma arma carregada a um inimigo declarado de Manuel seria traí-lo da pior maneira possível. E a Manuel? Ele estava tão frágil, tão quebrado e perdido em sua própria teia de mentiras e desespero. Aparecer com aquilo, uma relíquia tão cheia de significado e memórias, poderia causar mais dor ou pior, colocá-lo em alerta para o que quer que Sofia estivesse tramando, fazendo-o recuar ainda mais para dentro de sua concha de silêncio. Uma intuição forte, a mesma que a guiava por toda a vida e raramente falhava, lhe disse para esperar, para ter paciência e cautela. Ela precisava proteger aquela peça, mantê-la segura até entender seu verdadeiro e completo significado. Com o coração batendo forte no peito, uma batida descompassada que ecoava em seus ouvidos no silêncio do escritório, ela deslizou o objeto para dentro do bolso fundo de seu avental. Era um risco enorme, ela sabia disso com cada fibra de seu ser. Se fosse descoberta, seria imediatamente acusada de roubo, perderia o emprego, a casa e a reputação que levaram uma vida inteira de trabalho honesto para construir. Mas o olhar de desespero nos olhos de Manuel naquele dia fatídico no salão voltava à sua mente sem cessar. Ela não podia abandoná-lo à própria sorte. A atmosfera na mansão piorava a cada dia, tornando-se quase irrespirável, um ar denso de suspeitas e palavras não ditas. Sofia parecia ter lançado uma rede de vigilância invisível sobre todos os funcionários, seus olhos afiados não perdendo nenhum detalhe, cada movimento, cada sussurro. Seus olhares eram constantemente desconfiados, e suas perguntas, disfarçadas de conversas casuais, eram verdadeiras inquisições calculadas. Ela frequentemente questionava Helena sobre suas tarefas, sobre conversas que poderia ter ouvido, sempre com uma precisão cirúrgica que a deixava em alerta máximo. "Você viu o Sr. Manuel hoje? Ele disse alguma coisa?" perguntava ela, com uma casualidade forçada que não enganava a faxineira experiente nem por um segundo. "Ele está quieto como sempre, senhora." "Apenas lê em seu quarto, não fala com ninguém", respondia Helena, mantendo sua expressão cuidadosamente neutra, escondendo o segredo que pesava em seu bolso como uma pedra de chumbo. A pressão era imensa, um árduo constante em seus ombros. Cada vez que passava por Sofia nos corredores silenciosos, sentia o metal do objeto contra sua perna, um lembrete constante e gelado do perigo que corria a cada minuto que passava naquela casa transformada em campo de batalha. Ela sabe que algo está diferente, ela pode sentir no ar, pensou Helena uma noite, enquanto se preparava para ir para casa, o corpo exausto mais pela tensão do que pelo trabalho físico. A ansiedade era uma companheira constante, um zumbido baixo em seus ouvidos, mas a determinação de proteger Manuel era mais forte do que o medo. Ela precisava descobrir a verdade, não apenas pela segurança dele, mas pela sua própria paz de espírito. Uma tarde, enquanto servia o chá para Manuel em seu quarto, um ritual silencioso que se tornara parte de sua rotina, e uma das poucas interações que lhe permitia, ela decidiu tentar uma aproximação sutil, testar as águas com cuidado. "O senhor parece muito preocupado, Sr. Manuel. Se precisar de alguém para conversar, às vezes ajuda a aliviar o peito." Ela começou, sua voz suave e respeitosa, sem qualquer vestígio de pena, apenas de genuína preocupação. Ele a olhou, e por um momento, ela viu um vislumbre do jovem gentil e idealista que conhecera anos atrás, antes do peso do dinheiro e da desconfiança o mudarem tão drasticamente. Seus ombros, sempre tensos, relaxaram um pouco. "Obrigado, Helena. É só que, às vezes, nós criamos nossas próprias prisões e depois esquecemos onde guardamos a chave para sair." A frase era enigmática, uma metáfora carregada de dor e arrependimento, mas para Helena, pareceu uma confissão velada, um pedido de ajuda desesperado. Ele estava preso, e a prisão não era a cadeira de rodas. "Talvez a chave não esteja tão longe quanto o senhor pensa",
ela respondeu, ousando um pouco mais, deixando a frase pairar no ar como uma promessa. Um lampejo de esperança, genuíno e brilhante, brilhou nos olhos dele, mas foi rapidamente extinto quando a porta do quarto se abriu de repente, com violência. Sofia estava parada no batente, seu rosto uma máscara de fúria contida e gelada. Helena, o que pensa que está fazendo? Deixe-o em paz. Seu trabalho é servir, não ser terapeuta de aluguel. A humilhação crua nas palavras dela foi como um tapa no rosto. Helena sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura que a vida lhe ensinara. Com licença, senhora, disse ela, e retirou-se rapidamente, mas não antes de ver o olhar de medo e resignação que tomou conta do rosto de Manuel, apagando qualquer vestígio de esperança. Naquela noite, em seu pequeno e humilde apartamento, um mundo de distância do luxo opressor da mansão, Helena não conseguia dormir. As palavras de Manuel ecoavam em sua mente sem parar, como um disco arranhado que tocava a mesma melodia triste. Criamos nossas próprias prisões. A metáfora era dolorosamente clara. Ele havia começado a farsa, talvez com uma intenção até nobre de encontrar um amor verdadeiro, mas agora era um prisioneiro dela, e Sofia era sua carcereira implacável e cruel. Ela se levantou da cama e foi até a cômoda velha onde havia escondido a peça valiosa, envolta em um pano macio. Pegou-a nas mãos, sentindo seu peso familiar e reconfortante na escuridão. Na luz fraca do abajur, ela examinou o objeto mais de perto do que nunca, buscando respostas em seu metal polido. Passou o dedo pelo monograma, pelas pequenas ranhuras da coroa, sentindo a história da família que servia há tanto tempo. Foi então que sentiu algo que não havia notado antes, em sua pressa no escritório. Um pequeno clique, quase imperceptível, sob a pressão de seu polegar. Havia um mecanismo secreto ali, algo que não era óbvio. O que é isso? Pensou, o coração disparado de repente, uma nova onda de adrenalina e curiosidade a invadindo. Com a unha, ela forçou uma pequena saliência que mal se via na lateral da caixa. Com outro clique suave, um compartimento minúsculo se abriu na parte de trás, revelando seu segredo mais profundo. Dentro, não havia uma joia escondida ou um segredo de família em um pergaminho antigo. Havia algo muito mais moderno e potencialmente muito mais perigoso, um pequeno cartão de memória do tipo que se usa para gravações de voz. A verdade estava ali, em suas mãos. Mas ouvi-la poderia ser o passo final em direção a um abismo do qual não haveria retorno. Devo ouvir? Eu tenho esse direito? Helena se perguntava, a consciência pesando em seu peito como uma âncora, uma batalha moral travando-se dentro dela. Isso era uma invasão de privacidade de um nível extremo, um segredo que claramente não lhe pertencia e que fora gravado na mais estrita confiança. Era o dilema de sua vida. Mas o rosto assombrado de Manuel e a crueldade calculista de Sofia a impulsionavam para a frente, dizendo que as regras normais de etiqueta e discrição não se aplicavam mais àquela situação desesperadora. Isso não era mais sobre um segredo pessoal ou uma mentira familiar, era sobre justiça e a proteção de um homem bom que estava sendo sistematicamente destruído. Com as mãos trêmulas que ela tentava firmar, procurou em sua gaveta de guardados por um antigo adaptador que usava para descarregar fotos de sua câmera velha. Conectou o pequeno cartão e o inseriu na entrada USB de seu computador antigo e barulhento. Um único arquivo de áudio apareceu na tela, quase zombando dela com sua simplicidade. O nome do arquivo era apenas uma data, de alguns meses antes, pouco depois do acidente de Manuel. Seu dedo pairou sobre o botão de play, hesitante. Isso pode mudar absolutamente tudo, pensou. O medo do desconhecido e a curiosidade ardente travavam uma batalha dentro dela. Se ouvisse, não haveria como voltar atrás. Estaria irrevogavelmente envolvida, para o bem ou para o mal. Respirando fundo, ela tomou sua decisão, movida por uma lealdade que ia além de seu contrato de trabalho. Clicou no arquivo. A voz que saiu dos alto-falantes de baixa qualidade era inconfundivelmente a de Manuel, mas soava diferente, tensa, cheia de um desespero que ela nunca tinha ouvido. Eu não aguento mais, Carlos. Essa farsa está me consumindo. Achei que a cadeira de rodas afastaria os interesseiros. Que erro estúpido. Era confissão.
A prova irrefutável de que a paraplegia era uma invenção, uma mentira elaborada. Mas a gravação continuou, e o que veio a seguir? R revelou algo muito mais sinistro e aterrorizante, algo que fez o sangue de Helena gelar em suas veias. A Sofia, no começo, ela pareceu tão dedicada, tão amorosa. Mas agora, eu vejo algo diferente em seus olhos. É como se ela estivesse esperando o momento certo, como um predador observa sua presa. E o pior é que agora estou preso. O Dr. Salas já assinou os laudos, ela tem cópias de tudo. Se eu me levantar agora, ela pode me acusar de fraude, usar esses papéis para tentar me interditar e tomar tudo que é meu. Ela me tem nas mãos, Carlos, completamente. O nome Dr. Salas acendeu um alarme estridente na mente de Helena. Ela conhecia aquele nome. Era um médico amigo da família de Sofia, uma figura controversa, conhecida nos círculos ricos por seus métodos pouco ortodoxos e sua ganância insaciável. Helena ficou sentada em silêncio absoluto, o som do zumbido do computador preenchendo o pequeno apartamento, seu coração batendo forte contra as costelas. Tudo se encaixou com uma CL. Areza terrível e nauseante. Não era apenas um teste de amor que deu terrivelmente errado. Era uma conspiração fria e bem planejada. Sofia estava usando a mentira de Manuel contra ele para tomar o controle de sua vasta fortuna. Os laudos médicos falsos eram a peça central de seu plano diabólico. Meu Deus, ele está em uma armadilha perfeita, pensou Helena, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ela agora segurava a única prova que poderia libertá-lo. Mas essa mesma prova a transformava em um alvo ambulante. Na manhã seguinte, Helena voltou para a mansão com uma nova e perigosa resolução. O medo ainda estava lá, um nó frio e pesado em seu estômago, mas a clareza de propósito o superava, dando-lhe uma força que não sabia que possuía. Ela precisava encontrar uma maneira de entregar a gravação a Manuel, e somente a ele, sem que Sofia descobrisse. A oportunidade surgiu no final da tarde, como um presente do destino. Sofia recebeu um telefonema urgente e saiu apressada, dizendo em voz alta para quem quisesse ouvir que tinha um compromisso inadiável na cidade e que voltaria apenas tarde da noite. Esta é minha chance, tem que ser agora, pensou Helena, o coração acelerado batendo contra suas costelas, uma mistura de pavor e determinação. Ela esperou alguns minutos para ter certeza de que a casa estava segura e então foi até o quarto de Manuel. Bateu suavemente na porta. Senhor Manuel, posso entrar? É muito importante. Ele se virou em sua cadeira de rodas, surpreso com a urgência em sua voz. Ela fechou a porta atrás de si e se aproximou, a mão protetoramente no bolso do avental onde guardava o pequeno cartão de memória. Senhor, eu preciso lhe mostrar uma coisa. Algo que encontrei e que o senhor precisa saber. Sua voz tremia um pouco, denunciando seu nervosismo. Mas antes que pudesse tirar o dispositivo do bolso, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Sofia estava parada ali, um sorriso triunfante e gélido no rosto. Eu sabia, disse ela, a voz pingando veneno e satisfação. Eu sabia que você estava bisbilhotando onde não devia. A saída apressada tinha sido uma armadilha. Ela estava testando-a, esperando que ela cometesse um erro fatal. O sangue de Helena gelou em suas veias e o mundo pareceu girar em câmera lenta. Eu só vim ver se o senhor precisava de alguma coisa para o jantar, gaguejou ela, a mente em pânico, buscando desesperadamente uma desculpa plausível que soasse minimamente convincente. Não minta para mim, sua velha intrometida, gritou Sofia, avançando para dentro do quarto como um animal de rapina que finalmente encurrala sua presa. Eu sei que você pegou algo que não lhe pertence. Algo do escritório. Eu tenho câmeras por toda parte, sua velha tola. Era um blefe. Helena tinha quase certeza. Não havia câmeras naquele escritório antigo. Mas o pânico e a surpresa a paralisaram por um instante, roubando-lhe o raciocínio. Manuel olhava da expressão furiosa de Sofia para o rosto aterrorizado de Helena, completamente confuso e impotente em sua cadeira. Sofia, o que está acontecendo? Deixe em paz, ela não fez nada, disse ele, sua voz fraca, quase um sussurro diante da fúria dela. Não se meta nisso. Manuel, esta mulher é uma ladra,
acusou Sofia, apontando o dedo trêmulo de raiva para Helena. Esvazie seus bolsos, agora. Ou eu mesma o farei, e não serei gentil. Helena ficou paralisada, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. A prova de tudo, a liberdade de Manuel e a sua própria ruína, estava ali, em seu bolso. Se ela entregasse, Sofia a destruiria e a Manuel junto. Se não entregasse, seria acusada de roubo de qualquer maneira, e sua palavra não valeria nada. Estava encurralada, sem saída. Eu não roubei nada, afirmou Helena, tentando reunir o último pingo de dignidade que lhe restava. Mas o que aconteceria a seguir a destruiria de uma forma que ela jamais imaginou. Segurança! Chamem a segurança agora mesmo! Berrou Sofia, sua voz ecoando pelo corredor silencioso e se espalhando pela casa como um alarme de incêndio. 2 seguranças robustos, que pareciam estar esperando do lado de fora como se tudo tivesse sido ensaiado, entraram no quarto imediatamente, seus rostos impassíveis. A cena era surreal, um pesadelo se tornando realidade. Helena, uma senhora de 62 anos que dedicara sua vida àquela família, sendo tratada como uma criminosa perigosa diante do homem que tentava proteger. Revistem-na, ordenou Sofia, com um prazer cruel em seu olhar, saboreando cada momento daquela humilhação. Manuel tentou intervir, movendo sua cadeira para frente com dificuldade. Sofia, pare com isso agora, é um absurdo. Helena trabalha para esta família há décadas, ela me viu crescer, ela é de confiança. Mas sua voz foi completamente ignorada, como se não passasse de um ruído de fundo, um protesto inútil. Um dos seguranças, um homem grande e sem expressão, se aproximou de Helena, que recuou instintivamente, o corpo tremendo de medo e indignação. Por favor, não faça isso, ela implorou, as lágrimas começando a brotar em seus olhos, turvando sua visão. A humilhação era insuportável, física, uma violação de sua honra e de tudo que ela era. Ela olhou para Manuel, o tutumin abro, apelo silencioso e desesperado em seus olhos. Ele parecia impotente, uma estátua de desespero, preso em sua própria farsa. Eu não vou permitir que me toquem, disse Helena, com uma firmeza súbita que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Se a senhora acha que eu roubei algo, chame a polícia. Mas seus homens não vão colocar as mãos em mim. Sofia sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos frios e calculistas. Como queira, mas você não trabalha mais aqui. Está demitida, por justa causa, por roubo. E quero todos os funcionários reunidos no salão principal, em 5 minutos. Vou fazer questão de que todos saibam que tipo de pessoa nós abrigamos debaixo deste teto por tanto tempo. A crueldade da demissão pública era a arma final de Sofia, seu golpe de mestre. Não bastava expulsá-la, ela precisava destruí-la, aniquilar sua reputação para que ninguém jamais acreditasse em sua palavra. Reunidos no grande salão, os outros empregados, seus colegas por anos, olhavam para o chão, constrangidos, assustados e impotentes, cúmplices silenciosos de uma injustiça que não ousavam contestar. Helena estava de pé no centro, completamente sozinha, sob o peso de dezenas de olhares. Eu os chamei aqui hoje por um motivo muito triste, começou Sofia, sua voz falsamente pesarosa. Helena, que muitos de nós considerávamos parte da família, raiu da pior maneira possível. Ela foi pega roubando um objeto de valor inestimável do Sr. Manuel. Um murmúrio chocado e incrédulo percorreu a sala. Muitos ali conheciam a integridade de Helena. A partir deste momento, ela está proibida de entrar nesta propriedade. Que isso sirva de lição para todos. A humilhação foi completa, absoluta. Eu sou inocente, disse Helena, sua voz surpreendentemente clara e firme, cortando o silêncio pesado. E a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Suas palavras pairaram no ar, uma promessa e um desafio. Enquanto era escoltada para fora pelos portões imponentes da mansão pela última vez, como uma criminosa, Helena sentia as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou autopiedade, mas de raiva e de uma profunda sensação de injustiça que queimava em seu peito. Ela havia perdido seu emprego, sua dignidade, sua casa, tudo, por tentar fazer a coisa certa.
O peso do pequeno cartão de memória em seu bolso parecia queimar através do tecido do avental. Agora, não era apenas a chave para a liberdade de Manuel, era a chave para sua própria redenção. Ela acha que venceu, pensou Helena, enxugando as lágrimas com as costas da mão, um gesto de desafio silencioso. Ela acha que me silenciou me jogando na rua como lixo, que eu vou simplesmente desaparecer. Mas Sofia havia cometido um erro fatal, subestimou a força de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Do lado de fora dos muros altos da mansão, o mundo parecia vasto, indiferente e assustador. Ela não tinha para onde ir, ninguém a quem recorrer imediatamente. Mas em meio ao desespero que ameaçava engoli-la, uma faísca de determinação se acendeu em seu peito. Ela não iria fugir. Ela não iria se esconder. Ela iria lutar. Com a gravação como sua única arma e sua consciência como seu único guia, Helena começou a caminhar, sem rumo certo, mas com um propósito mais claro do que nunca em sua vida: expor a verdade, custe o que custar. O contraste entre sua vida até ontem e sua realidade agora era brutal e vertiginoso. Há poucas horas, ela tinha a segurança de um emprego estável, um teto sobre sua cabeça e o respeito de seus colegas. Agora, era uma pária, uma suposta ladra sem referências ou futuro, uma mulher idosa, jogada à própria sorte na selva de pedra de São Paulo. Quem vai contratar uma mulher da minha idade com uma acusação dessas manchando meu nome? Pensou, sentindo o pânico subir pela garganta como uma bilha amarga. Ela se sentou em um banco de praça, observando o sol começar a se pôr, pintando o céu com cores vibrantes que ela não conseguia apreciar. A solidão era esmagadora, um peso físico em seus ombros. Ela pensou em Manuel, sozinho naquela prisão dourada, agora sem sua única e improvável aliada. Sentiu pena dele, mas também uma ponta de ressentimento. A fraqueza dele, sua incapacidade de enfrentar a própria mentira, a colocara naquela situação terrível. Ele precisa se levantar por si mesmo e por mim, murmurou ela para o vento que balançava as árvores. A cidade ao redor pulsava com vida, completamente indiferente ao seu drama pessoal. As chances eram nulas, ela sabia. Era a palavra dela contra a de uma das famílias mais poderosas da cidade. Mas então se lembrou do olhar de Manuel. Havia mais do que medo ali. Havia uma promessa silenciosa, um pedido de ajuda. Eu não posso falhar, pensou, com uma nova onda de força. Não era mais apenas sobre limpar seu nome. Era sobre libertar um homem de sua própria jaula e expor a predadora que o mantinha cativo. O primeiro passo era encontrar um lugar seguro para passar a noite e começar a planejar sua vingança, que na verdade era apenas a busca pela justiça. Helena foi para a casa de sua prima em um bairro modesto do outro lado da cidade, um lugar onde o luxo e a falsidade da mansão não chegavam. Explicou apenas que fora demitida injustamente, sem entrar nos detalhes perigosos que poderiam colocar sua família em risco. Naquela noite, deitada em uma cama estranha, sua mente trabalhava sem parar, montando as peças do quebra-cabeça com uma clareza febril. Sofia. Doutor Salas. Os laudos médicos. A gravação. O plano de Sofia era diabólico e claro, usar os laudos falsos para declarar Manuel mentalmente incapaz, interditá-lo e assumir o controle total de sua fortuna. A acusação de roubo contra Helena era uma jogada preventiva, calculada para desacreditar a única pessoa na casa que tinha inteligência e coragem para suspeitar de algo. Preciso de ajuda. Sozinha eu não consigo fazer nada, admitiu para si mesma Anne. A escuridão do quarto. Mas quem acreditaria nela? Uma faxineira demitida contra uma socialite influente e bem conectada? A palavra dela não valeria nada em um tribunal ou na delegacia. Ela precisava de alguém de dentro do sistema. Um advogado. Mas advogados custam um dinheiro que ela não tinha. Um pensamento a atingiu como um raio. Na gravação, Manuel mencionou um nome. Carlos. Eu não aguento mais Carlos. Era o amigo a quem ele confessou tudo. Se ela pudesse encontrar esse Carlos, ele poderia ser a chave para tudo. Mas como encontrar um homem chamado Carlos em uma cidade de 20 milhões de habitantes? No dia seguinte, a notícia de sua demissão vergonhosa já havia se espalhado pelo círculo de empregados domésticos da elite paulistana.
Sofia, com sua eficiência cruel, garantira que a história do roubo envenenasse a reputação de Helena de forma rápida e letal. As portas se fecharam uma a uma. Cada telefonema em busca de uma nova posição era recebido com frieza e desconfiança. A estratégia de Sofia estava funcionando perfeitamente. Era exatamente isso que ela queria: isolar Helena, deixá-la sem recursos, até que ela desistisse e desaparecesse na obscuridade. Ela não vai conseguir. Ela não me conhece de verdade, pensou Helena, com os dentes cerrados, a raiva lhe dando combustível para continuar. Ela voltou ao bairro da mansão, não para tentar entrar, mas para observar. De um ponto de ônibus do outro lado da rua, um lugar anônimo, ela vigiou o portão por horas, sentindo os olhares desconfiados dos seguranças que a reconheceram. Sabia que era arriscado ser vista ali. Perto do fim da tarde, ou quando estava quase desistindo, exausta e desanimada, um carro esportivo caro parou do lado de fora. O motorista não entrou. Ele ficou ali, encostado no carro, olhando para a casa com uma expressão tensa e preocupada no rosto. Poderia ser ele? Era uma aposta desesperada, um tiro no escuro, mas era a única que ela tinha. Ela se levantou, ajeitou a roupa amassada e atravessou a rua, o coração martelando contra as costelas. Com licença, o senhor está esperando pelo Sr. Manuel? Perguntou Helena, sua voz surpreendentemente calma. O homem se virou, surpreso. Sim, mas... quem é a senhora? Meu nome é Helena, eu trabalhava para ele. O homem a estudou por um momento, e seu rosto se suavizou. Helena, ele falou de você. Disse que era a única pessoa de confiança naquela casa. Eu sou Carlos. O alívio que inundou Helena foi tão intenso e avassalador que ela quase perdeu o equilíbrio, precisando se apoiar em um muro para não cair. Era ele. Contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, ela o encontrou. Eu preciso falar com o senhor. É urgente. É sobre o Manuel. Ele está em grande perigo. Os olhos de Carlos se arregalaram, a preocupação se transformando em alarme. Eu sei. Eu tenho tentado falar com ele há dias, mas aquela mulher, Sofia, não permite. Ela diz que ele não quer ver ninguém, que está muito debilitado. O que está acontecendo lá dentro? Coisas terríveis, respondeu Helena, sua voz baixa e séria, cheia do peso de tudo que sabia. E eu tenho a prova de tudo. Naquele momento, sob o olhar vigilante e frio das câmeras de segurança da mansão, uma aliança improvável e poderosa foi forjada. A faxineira idosa e o melhor amigo do milionário, unidos por um propósito comum: salvar Manuel de si mesmo e de sua noiva predatória. Em um café discreto e longe de olhares curiosos, Helena contou tudo, desde a humilhação no salão até a gravação escondida. Carlos ouvia, seu rosto passando da preocupação para a fúria contida. Quando ela finalmente tocou a gravação em seu celular, ele fechou os olhos, apertando os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aquela víbora! Ela o está chantageando, o está destruindo de dentro para fora, disse ele, a voz rouca de raiva. Precisamos tirá-lo de lá o mais rápido possível. Mas como? Perguntou Helena. Sofia tem os laudos médicos. Se Manuel simplesmente se levantar e sair andando, ela usará isso para provar que ele é instável e perigoso. A armadilha era complexa e bem amarrada. Eles não podiam simplesmente invadir a casa. Precisavam de um plano que desarmasse Sofia publicamente. O plano começou a tomar forma, peça por peça, naquela humilde padaria que cheirava a café fresco e esperança. Carlos, com a testa franzida em concentração, delineou sua parte da estratégia. Ele usaria sua influência e recursos para mergulhar fundo na vida do Dr. Salas. Ele iria vasculhar cada transação financeira, cada registro profissional, procurando por qualquer sombra, qualquer mancha que pudesse indicar uma conduta antiética. Preciso de ajuda profissional, vou contratar os melhores investigadores, disse ele. Enquanto isso, Helena assumiria a missão mais perigosa. Ela se moveria com a discrição de uma sombra dentro de seu antigo mundo, contatando os funcionários mais antigos e leais da mansão. Eu preciso ser extremamente cuidadosa. Uma palavra errada, e Sofia saberá de tudo, pensou Helena. Ela sabia que estava pedindo a pessoas como Maria, a cozinheira, que arriscassem seus empregos.
Manuel precisa de um sinal, Helena. Algo que o faça continuar lutando, disse Carlos. Sofia o está isolando. Ele pode estar perdendo a esperança. Deixe isso comigo, respondeu ela. Tenho uma ideia, uma mensagem cifrada, algo que só ele entenderá. A estratégia estava traçada, uma operação delicada e perigo, S.A., onde o menor erro poderia significar a ruína para todos eles. Mas, pela primeira vez, desde que fora jogada na rua, Helena sentia que não estava mais sozinha. A esperança, por menor que fosse, era uma arma poderosa. Alguns dias depois, Helena colocou sua parte do plano em ação. Ela sabia que Maria, a cozinheira que trabalhava na mansão há mais de 30 anos, era leal a Manuel e desprezava Sofia em silêncio. Helena a encontrou em um mercado de bairro, longe dos olhos da mansão. Com o coração na boca, ela explicou a situação, sem revelar a existência da gravação, mas deixando clara a gravidade do perigo. Maria, eu preciso que você entregue algo ao Sr. Manuel. Algo que só ele entenderá, disse Helena, entregando-lhe um pequeno livro de poesias, um que ela sabia que Manuel amava quando era jovem. Dentro, em uma página marcada, ela havia sublinhado um único verso. Até a noite mais escura terminará, e o sol nascerá. Era uma mensagem de esperança. Maria, com os olhos cheios de medo, mas também de determinação, concordou. Farei isso por ele, Helena. E por você. Ninguém aqui acredita naquela mentira sobre o roubo. O pequeno ato de coragem de Maria foi a primeira fissura na fortaleza de Sofia. Enquanto isso, Carlos fazia progressos. Seus investigadores descobriram uma trilha de dinheiro, uma transferência de uma quantia vultosa de uma empresa de fachada para uma conta offshore do Dr. Salas. A conexão era tênue, mas era um começo. Estamos chegando perto, disse Carlos a Helena por telefone, mas ainda não é o suficiente para derrubá-los em um tribunal. Eles precisavam de mais. Precisavam de um testemunho humano, alguém que pudesse corroborar a fraude médica. A busca agora se concentrava em encontrar um ex-funcionário, alguém que tivesse visto algo e tivesse coragem de falar. A oportunidade para Sofia manifestar seu poder e crueldade surgiu alguns dias depois, em um cenário tão público que tornava a ameaça ainda mais arrepiante. Ela rastreou Helena até a feira livre movimentada no bairro da Prima, o palco perfeito para uma humilhação. Helena estava escolhendo legumes quando uma voz sedosa e gélida a atingiu. Ora, ora, se não é a minha ex-empregada favorita. Sofia estava ali, um espectro de alta costura em meio às barracas de frutas. Um sorriso de puro escárnio dançava em seus lábios. Helena se virou lentamente, o coração batendo descontroladamente. Senhora Sofia, o que a senhora faz aqui? Vim te dar um conselho de amiga. Fique longe do Manuel. Fique longe da minha vida. E devolva o asterisco cora-relógio de ouro por que você roubou. Aquele objeto vale mais do que sua vida inteira, e eu sempre cobro minhas dívidas. A ameaça era inequívoca. Eu não sei do que a senhora está falando, gaguejou Helena, o rosto queimando de vergonha sob os olhares curiosos. Sofia riu. Sana, sim. Sua compaixão é tão falsa quanto a cadeira de rodas dele, e ambos serão esmagados. Com um último olhar de desprezo, ela se virou e foi embora, deixando Helena tremendo, mas com uma nova certeza. A menção direta ao objeto significava que Sofia estava desesperada. O mais forte está por vir. Fique até o final. A humilhação na feira, embora dolorosa, serviu como um catalisador. A fúria de Helena se transformou em uma determinação fria. Naquela mesma noite, Carlos ligou com uma notícia explosiva. Consegui um nome. Uma ex-enfermeira que trabalhou com o Dr. Salas e foi demitida abruptamente por supostas questões éticas. Seu nome é Clara. Encontrar Clara foi difícil. Ela havia se mudado e estava com medo de falar, mas Helena, usando a empatia que era sua maior força, conseguiu convencê-la a se encontrar. Em um café anônimo, Clara, uma mulher de meia idade com olhos assustados, contou sua história. Eu vi o Dr. Salas falsificando os exames de Manuel. Ele pegou os resultados de outro, o paciente, um com uma doença neuromuscular real, e apenas trocou os nomes. Quando eu o confrontei, ele me ameaçou e me demitiu, inventando uma história para arruinar minha carreira. Era a peça que faltava.
Agora eles tinham a trilha do dinheiro e um testemunho ocular da fraude. Com essas provas em mãos, Carlos e Helena procuraram uma advogada. Doutora Lúcia, uma jovem defensora pública conhecida por sua tenacidade e por defender causas perdidas, ouviu a história com atenção. A acusação de roubo que a senhora de La Vega fez contra você, Helena, foi o maior erro dela, disse a advogada. Ela nos deu o palco perfeito para expor tudo isso. Um tribunal. Vamos usar o processo dela contra ela mesma. O plano estava completo. A batalha final não seria travada nos corredores da mansão, mas sob os olhos da lei. A grandiosidade fria e impessoal do Fórum de São Paulo era deliberadamente esmagadora, um labirinto de mármore polido que refletia figuras distorcidas e madeira escura que absorvia a luz e o som, criando um silêncio opressor. Cada corredor parecia projetado para diminuir um indivíduo, para transformar a angústia humana em um mero número de processo. O ar dentro da sala de audiências era rarefeito e pesado, uma mistura sufocante do cheiro de papel antigo e o perfume caro e floral de Sofia, que se espalhava pelo espaço como uma névoa tóxica. Helena sentia-se fisicamente minúscula em seu banco desconfortável, o corpo encolhido dentro do melhor vestido que possuía, um tecido simples, mas impecavelmente limpo, um contraste gritante com o luxo que a cercava. Suas mãos calejadas repousavam em seu colo, entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ao seu lado, a advogada de ofício, doutora Lúcia, uma mulher jovem com olhos de uma inteligência penetrante, revisava suas anotações. Eles querem nos intimidar com este lugar, pensou Helena. Querem que eu me sinta culpada só por respirar este ar. Do outro lado, Sofia era a personificação da virtude ultrajada, vestide-a com um terninho de grife de cor creme. Ao lado dela, Manuel estava afundado em sua cadeira de rodas, pálido e visivelmente ausente. A imprensa se acotovelava nos fundos, pronta para capturar cada momento da queda. O advogado de Sofia, Dr. Bastos, um homem corpulento com uma autoconfiança arrogante, levantou-se com lentidão calculada. Sua voz, quando falou, era um barítono untuoso. Meritíssimo, o caso que trazemos hoje é de uma simplicidade trágica. Trata-se de uma traição da mais profunda confiança. Ele fez uma pausa dramática. A senhora Helena da Silva, por 40 anos, foi tratada como parte da família. E como ela retribuiu essa confiança? Com um ato de ganância sórdida. Ela se aproveitou da condição frágil e vulnerável do meu cliente, o Sr. Manuel Monteiro, para roubar um objeto de valor inestimável. A maneira como ele pronunciou as palavras condição frágil e vulnerável, enquanto lançava um olhar de falsa compaixão para Manuel, fez o estômago de Helena revirar. Ela podia sentir a opinião da sala se solidificando contra ela. Forçou-se a encontrar o olhar de Manuel, mas ele mantinha a cabeça baixa, o queixo colado no peito, a personificação da derrota. Seu silêncio era uma condenação. Ele me abandonou completamente, pensou ela, o coração se partindo. O advogado continuou seu ataque verbal, construindo tijolo por tijolo a prisão que a aguardava. Apresentaremos testemunhas que não deixarão dúvida sobre a culpa da ré. A primeira testemunha foi o chefe da segurança da mansão, que confirmou ter escoltado Helena para fora sob as ordens de Sofia. Em seguida, chamaram ao banco o Dr. Ricardo Salas. Ele entrou com um ar de autoridade, um lobo em pele de cordeiro. Que Deus me ajude a suportar isso, pensou Helena, as unhas cravando em sua pele. Salas começou seu depoimento com voz calma, detalhando a suposta condição médica degenerativa de Manuel, pintando um quadro de um homem devastado, dependente do amor incondicional de sua noiva. E em sua opinião profissional, doutor, perguntou Dr. Bastos, o estado do Sr. Monteiro o tornaria suscetível à manipulação? A pergunta era uma armadilha cruel. Absolutamente, respondeu Salas sem hesitar. Pacientes em sua condição frequentemente desenvolvem uma dependência emocional que pode ser facilmente explorada por indivíduos com más intenções. É uma vulnerabilidade trágica. Cada palavra era uma facada no coração de Helena. A sala ouvia em silêncio absorvente. A mentira. A promotoria parecia satisfeita, e a falsa resolução estava se solidificando. Helena seria condenada, sua reputação destruída.
Eles estão ganhando, pensou, um desespero gelado começando a se infiltrar em suas veias. Olhou para Manuel, implorando com os olhos. Mas ele permanecia imóvel, sua inação selando o destino de ambos. Quando chegou a vez da doutora Lúcia, ela se levantou com uma calma que contrastava com a tensão. Dr. Salas, o senhor mencionou que a condição do Sr. Monteiro é degenerativa. Isso implica que ela só piora, correto? Correto, respondeu Salas, condescendente. Não existe cura. E o senhor realizou uma série completa de exames para chegar a este diagnóstico? Claro, todos os procedimentos padrão foram seguidos. Curioso, doutor, porque consultamos um especialista que revisou seus laudos, e ele achou os resultados peculiares, inconsistentes com o quadro que o senhor descreve. Um murmúrio percorreu a sala. Objeção, protestou Dr. Bastos. Sustentada, disse o juiz. Doutora, Lúcia não se abalou. Dr. Salas, o senhor tem alguma relação financeira com a senhora Sofia de la Vega? A pergunta caiu como uma bomba. Salas empalideceu. Isso é um absurdo. Minha relação é estritamente profissional. Então o senhor nega ter recebido uma transferência de R$200 mil de uma empresa offshore ligada à família de la Vega, 3 dias após a emissão do laudo? A doutora Lúcia deslizou um extrato bancário sobre a mesa do escrivão. O golpe foi forte, mas o Dr. Bastos, habilidoso, conseguiu pintar a transferência como um investimento legítimo, semeando dúvida suficiente para neutralizar o impacto. O foco voltou-se para Helena. Ela foi chamada ao banco, sentindo como se caminhasse para a forca. Senhora da Silva, começou o Dr. Bastos, a voz afiada, há quanto tempo a senhora trabalha como faxineira? 42 anos. E em todos esses anos, já foi acusada de roubo antes? Nunca. Então, o que mudou? O que a fez, aos 62 anos, decidir tomar para si uma herança de família? Eu não tomei nada. Eu encontrei o objeto e estava esperando o momento certo para devolvê-lo. O momento certo? Que conveniente, zombou ele. Diga-me, a senhora tem muitas dívidas? A vida de uma faxineira não deve ser fácil. Era a queda de Helena, sua humilhação pública. Não é verdade que a senhora desenvolveu uma fixação pelo Sr. Manuel, que começou a se intrometer em seus assuntos a ponto de ser repreendida? Ele estava torcendo sua preocupação em uma obsessão doentia. Preocupada ou com inveja? Inveja de uma mulher mais jovem, que tinha o amor e a fortuna que a senhora nunca teria? Não foi essa inveja que a levou a roubar um símbolo do amor daquela família? A acusação era tão vil que Helena ficou sem palavras. Olhou para Sofia, que assistia com um sorriso de triunfo. Olhou para Manuel, que finalmente ergueu o rosto, e em seus olhos havia uma agonia profunda. Seu silêncio era uma cumplicidade torturante. Algo esta. Vá prestes a romper. Chega! A voz de Helena, de repente, soou clara e forte, ecoando pela sala e surpreendendo a todos. Chega de mentiras. O Dr. Bastos foi pego de surpresa. A senhora está confessando? Eu não estou confessando nada, porque não há crime para confessar, disse Helena, endireitando-se no banco, a dignidade voltando como uma onda. O único crime que está acontecendo nesta sala é o de calúnia e o de destruir a vida de um homem bom. Todas as cabeças se viraram para ela. Doutora Lúcia, percebendo a mudança, levantou-se. Meritíssimo, gostaria de reassumir o interrogatório. O juiz assentiu. Senhora Helena, por que a senhora não entregou o objeto imediatamente? Porque eu não confiava nela, respondeu Helena, olhando diretamente para Sofia. E porque o senhor Manuel não estava em condições de entender. Ele estava aprisionado. Aprisionado? Pela doença? Não, pelo medo. E pela mulher sentada ali. Eu tenho a prova de que tudo o que a senhora Sofia e o Dr. Salas disseram aqui hoje é uma farsa. Prova? Que prova? Zombou o Dr. Bastos. Uma teoria da conspiração criada na mente de uma faxineira ressentida? Doutora Lúcia o ignorou. Meritíssimo, peço permissão para apresentar a prova. O item que minha cliente foi acusada de roubar. Com as mãos firmes, Helena tirou de sua bolsa um pequeno saco de veludo e o entregou ao oficial de justiça. O silêncio na sala era total.
O juiz abriu o saco, e de dentro dele tirou o magnífico asterisco relógio de ouro Profrouare. A peça brilhou sob as luzes. Manuel engasgou ao vê-lo. Sofia ficou rígida, a cor sumindo de seu rosto. Este é um belo objeto, disse o juiz. Mas não vejo como isso prova alguma coisa. Com todo o respeito, meritíssimo, a prova não está no que o senhor vê, mas no que o senhor não vê, disse a doctora. Lúcia. Este objeto é mais do que uma joia. É um cofre, peço permissão para demonstrar. O juiz assentiu. A advogada se aproximou e, com um movimento preciso, pressionou um ponto oculto na lateral. Com um clique suave, um compartimento secreto se abriu. De dentro, ela retirou um minúsculo cartão de memória. Gostaríamos de reproduzir o único arquivo de áudio contido neste dispositivo, disse ela. Objeção, saltou o Dr. Bastos, isso é inadmissível. Pode ser uma montagem. Aprove, niência, meritíssimo, respondeu a doctora. Lúcia, é a voz do próprio Sr. Manuel Monteiro. Acredito que sua voz seja extremamente relevante. O juiz ponderou. Objeção negada. Reproduza o áudio. Um chiado suave saiu dos alto-falantes e então a voz de Manuel encheu a sala. Eu não aguento mais, Carlos. Essa farsa está me consumindo. Achei que a cadeira de rodas afastaria os interesseiros. Que erro! Mas a gravação continuou. A Sofia, agora estou preso. O Dr. Salas já assinou os laudos. Se eu me levantar agora, ela pode me acusar de fraude e tentar me interditar. Ela me tem nas mãos, Carlos, completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A farsa, a manipulação, a conspiração, tudo estava exposto. Os flashes das câmeras explodiram. Sofia estava pálida como um fantasma. É mentira! É uma montagem! Ele está louco! Ela gritou, a compostura finalmente se quebrando. Mas ninguém estava olhando para ela. Todos os olhos estavam fixos em Manuel. Lentamente, com um esfo monumental, ele colocou as mãos nos braços da cadeira de rodas. Ele se impulsionou para cima. Primeiro, vacilante, depois com mais firmeza. E então, diante de um tribunal chocado, de sua noiva desmascarada e da humilde faxineira que arriscou tudo por ele, Manuel Monteiro ficou de pé. Ele não disse uma palavra. Não precisava. Seu ato falou mais alto do que qualquer testemunho. A verdade finalmente estava de pé. O clímax foi absoluto, a virada completa. A justiça naquele dia tinha o rosto cansado mais digno, de Helena. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O caos irrompeu na sala de audiências. O juiz batia o martelo repetidamente, sua voz abafada pelos gritos dos repórteres e pelo choro raivoso de Sofia, que agora era contida por oficiais de justiça. O Dr. Salas tentava se esgueirar para fora, mas foi interceptado. Em meio ao pandemônio, os olhos de Manuel e Helena se encontraram. Em seu olhar, não havia apenas gratidão, mas um profundo e doloroso arrependimento. Ele deu um passo hesitante em sua direção, como se reaprendesse a andar, não apenas física, mas moralmente. Helena apenas assentiu, um pequeno gesto de perdão. A batalha dela havia terminado, a dele estava apenas começando. Ela não sentia triunfo, apenas um alívio imenso e exausto. A verdade havia sido revelada, não com um grito de vingança, mas com a força silenciosa da integridade. Ela sabia naquele momento que sua vida nunca mais seria a mesma, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente livre. A doctora. Lúcia aproximou-se de Helena, os olhos brilhando. Nós conseguimos, Helena, disse ela abraçando a cliente que se tornara uma heroína. A senhora conseguiu, doutora. A senhora deu voz a quem não tinha, corrigiu Helena. Do outro lado da sala, Manuel, agora cercado por advogados, continuava olhando para ela. A jornada dele para a redenção seria longa, mas o primeiro passo havia sido dado. O senhor tem algo a dizer, senhor Monteiro? Perguntou o juiz. Manuel virou-se para o magistrado. Sim, meritíssimo. Quero pedir perdão a este tribunal e, acima de tudo, à senhora Helena da Silva. Ele se virou para ela e curvou a cabeça em um gesto de profundo remorso. Ela tentou me salvar de mim mesmo, e em minha covardia, eu quase a destruí. Qualquer que seja a consequência dos meus atos, eu a aceitarei.
Mas a minha dívida com ela, essa, eu nunca poderei pagar. As palavras eram uma confissão pública, um ato de contrição que selou o destino de Sofia e iniciou a longa estrada de Manuel de volta à honra, enquanto Helena e a doutora Lúcia saíam do fórum, foram cercadas por um enxame de jornalistas, microfones foram empurrados em seu rosto, perguntas foram gritadas. Senhora Helena, como a senhora se sente? O que vai fazer agora? Ela, que sempre vivera nas sombras, estava agora sob o brilho ofuscante dos holofotes. Por um momento, sentiu-se oprimida. A doutora Lúcia tomou a frente. Minha cliente não dará mais declarações hoje. Ela passou por uma provação terrível e merece paz. A repercussão do caso foi imediata. No dia seguinte, o rosto de Helena estava em todos os jornais. Ela não era mais a faxineira ladra, mas a heroína improvável. As manchetes gritavam: a farsa do milionário, como a lealdade de uma faxineira revelou a verdade. A história capturou a imaginação do público. Sofia de la Vega tornou-se uma pária. O doutor Salas teve sua licença cassada. O escândalo abalou a alta sociedade, expondo a podridão que o dinheiro esconde. Manuel, fiel à sua palavra, enfrentou as consequências. Ele confessou formalmente sua fraude à justiça, o que, combinado com a evidência da coação de Sofia, resultou em uma pena de serviços comunitários e uma multa pesada. Sua verdadeira penitência foi pública. Ele deu uma única entrevista, não para uma grande emissora, mas para um jornal comunitário. Eu queria testar o amor, mas o que eu realmente testei foi a lealdade, disse ele. E a pessoa que me mostrou o verdadeiro significado dessa palavra não foi uma noiva com um anel de diamante, mas uma funcionária com as mãos calejadas. Helena da Silva me ensinou uma lição que toda a minha fortuna nunca poderia comprar. Ele anunciou que estava liquidando uma parte de seus ativos para criar uma fundação. Uma fundação dedicada a fornecer assistência jurídica a trabalhadores domésticos que enfrentam abusos. E ele fez um pedido público. Eu gostaria de convidar a senhora Helena da Silva para ser a presidente honorária do conselho desta fundação. Sua bússola moral será o nosso guia. A oferta pegou Helena de surpresa. Eu não sei nada sobre fundações, disse ela à doutora Lúcia. Eles precisam da sua história, Helena, da sua integridade, explicou a advogada. É uma chance de transformar toda essa dor em algo bom. Helena pensou em todas as mulheres que, como ela, trabalhavam silenciosamente, invisíveis, vulneráveis a acusações. A humilhação que ela sofreu não foi um caso isolado, ela apenas teve a sorte de encontrar uma prova. Quantas outras não tiveram a mesma sorte? Eu aceito, disse ela, a decisão se formando em seu coração. Eu aceito, não por mim, mas por todas as outras. Anos depois, a Fundação Dignidade e Trabalho era uma instituição respeitada. Sob a orientação moral de Helena, ajudou a aprovar novas leis e a financiar a educação dos filhos de milhares de trabalhadores. O nome de Helena tornou-se sinônimo de esperança. 5 anos depois, a Fundação já havia ajudado mais de 5.000 famílias a obter direitos trabalhistas e o tratamento digno. Helena, mesmo aposentada, continuava sendo um farol de dignidade e esperança. Manuel, por outro lado, encontrou um novo caminho. Após cumprir sua pena, afastou-se dos negócios e dedicou seu tempo a causas filantrópicas. Anos depois, casou-se com uma médica que conheceu enquanto trabalhava como voluntário, uma mulher que se apaixonou pelo homem que ele se tornou. Eles viviam uma vida simples e discreta. A verdadeira herança que ele deixaria para sua filha não seria de ações, mas a história de uma mulher extraordinária que lhe ensinou o verdadeiro valor de um homem. Em uma tarde ensolarada de primavera, Helena, agora com os cabelos completamente brancos, está sentada em um banco de praça. Manuel se aproxima. Ele parece mais velho, mas seus olhos estão serenos. Olá, Helena, diz ele. Olá, Manuel, ela responde com um sorriso tranquilo. A fundação está fazendo um trabalho incrível, diz ele. Nós fazemos o que podemos, ela responde. Eu vim para dizer adeus. Estou me mudando para o campo para começar de novo. De verdade desta vez.
Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo, Manuel, diz ela com sinceridade. Obrigado por tudo, Helena. Por me ensinar o que realmente importa. O que realmente importa sempre esteve lá, Manuel. Às vezes, só precisamos de ajuda para enxergar. Ele se vira e vai embora, uma figura comum na multidão, um homem livre. Helena o observa ir, com um sentimento de ciclo completo. Sua longa jornada, as reviravoltas do destino, tudo a levou àquele momento de paz. A vida lhe tirara muito, mas no final, dera-lhe algo mais valioso, um propósito.